Bom dia, meus amigos! Estamos começando o programa Viagem pela Bíblia. Eu sou Jean Lucas e está no ar agora nosso encontro de toda sexta-feira. Dou as boas-vindas a todos vocês que toda sexta-feira abrem, de certa forma, a porta da casa de vocês através das ondas sonoras do rádio, seja pela internet, ou pelo próprio rádio, para a gente poder estar entrando aí e conversando um pouco da palavra de Deus com vocês. Ô Kaique, bom dia! Como tá o Kaique? Tá bem? Então tá bom. Hoje a nossa viagem é de um tema muito bom. Na verdade não é bem um tema, é um discurso. Nossa viagem hoje vai ser um discurso. Hoje vai ser um dia que eu vou pregar pouco. Vou ler mais do que pregar e vocês vão gostar muito. Hoje eu quero ler para vocês o discurso, a defesa de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão foi preso, foi pego, vamos dizer assim, e foi condenado à morte por causa do Evangelho, por defender Jesus Cristo. Na verdade, preso, ele não chegou a ser preso. Então, na verdade, preso ele não foi, mas armaram contra ele, levaram ele perante o Sinédrio, que era uma espécie de tribunal, e ele foi condenado à morte. Vamos pegar aqui a história toda. Atos capítulo 6, versículo 8. Preste atenção e veja que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fez um discurso que ele resumiu o Antigo Testamento até a vinda de Cristo. Veja bem. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Bom, então aqui a gente viu a acusação. As pessoas ali por inveja, porque inveja e um certo egoísmo, porque não conseguiram combater o que Estevão pregava. As pessoas queriam combater ele e não conseguiram, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então aí inventaram testemunhas falsas, compraram pessoas para inventar, que ele estava blasfemando contra Deus, contra Moisés, contra a lei de Moisés. E aí levaram ele perante o Sinédrio. E vamos ver agora a defesa dele. Capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Quer dizer, é verdade? Você está blasfemando contra Deus? Você está blasfemando da lei de Moisés? Você está falando que Jesus ele vai vir destruir esse lugar, vai mudar os costumes que Moisés nos deu? E aí Estevão vem se defender. Olha que discurso mais lindo, mais ungido, cheio do Espírito Santo. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da sua terra e da sua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus
que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse: Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão dali e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e os nossos pais não puderam achar mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém, e expostos no sepulcro que Abraão ali comprou a dinheiro aos filhos de Amor. Um parêntese aqui, né? Quem acompanha o nosso programa toda semana deve estar lembrando que alguns dias atrás aí nós falamos da história de José, né? Algumas sextas aí para trás falamos sobre a história de José. E é isso, e essa história de José que está citando aqui, que Estevão está falando. Tem que começou lá com Abraão, e foi para José, e ele vai falando aqui, ó. Continuando, versículo 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei retratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Aqui está falando do tempo que o povo de Deus, né, que os hebreus, o povo de Deus, foi escravo no Egito. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Quando Moisés estava adulto, estava lá no palácio do Egito, ele deu na ideia de ir lá na vila dos hebreus, onde eles eram escravizados, visitar eles. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Bom, aí Moisés saiu do Egito, fugiu do Egito com medo de ser penalizado, porque tinha matado o egípcio que estava lá afligindo, oprimindo o hebreu no dia anterior. Aí Moisés fugiu por causa disso, porque foi descoberto, Alguém descobriu, mas ele ficou com medo de ser penalizado, podia ser até punido com pena de morte. Muito bem. Decorridos 40 anos, depois de 40 anos que Moisés tinha fugido do Egito, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado.
e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, e ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade de juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro de ouro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Reinfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Deus tinha falado para Moisés como que era fazer o tabernáculo, e Moisés obedeceu. O qual também nossos pais com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Muito bem, a gente viu até aqui que Estevão narrou desde o Antigo Testamento até o Novo, até a vinda de Jesus. E esse final aqui, quando ele falou qual dos profetas vossos pais não perseguiram, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, que agora vós tornaste traidores e assassinos, estava falando deles lá, dos profetas, do pessoal que estava julgando eles. Estevão estava falando ali das pessoas que estavam naquele tribunal para o julgar, dos sacerdotes, das pessoas que estavam ali no sinédrio. Continuando. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Então o pessoal ouviu isso, entendeu que Estevão estava falando direto com eles, Estevão cheio do Espírito Santo, né? Nossa, e eles ficaram super nervosos, enfurecidos. Como diz a Bíblia aqui, rilhavam os dentes contra ele, né? Ficavam com raiva, né? Com muito ódio. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém,
clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impuste este pecado. Com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Saulo é o apóstolo Paulo, né, que depois se tornou esse grande apóstolo, que aí na época era Saulo, era a mesma pessoa, só com outro nome, não era convertido a Jesus ainda. E ele consentiu com a morte de Estevão, e é bem provável que ele tenha ajudado a apedrejar. Então Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro a ser morto por causa da fé em Jesus. Mataram ele, injustamente, apedrejado, né? Então foram tocando pedras nele. E eu acho muito bonito que ele faz esse discurso maravilhoso, essa defesa maravilhosa, né? E ele olha para o céu e ele vê a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus, ele não viu Deus, ele viu a glória. Ele viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. Pensa que visão maravilhosa, meus queridos. Que visão estupenda, maravilhosa. Então, meus queridos, é algo maravilhoso. Fico pensando que visão maravilhosa. Aí Estevão, vou ser bem sincero, acho que Estevão não estava mais ligando se ia morrer ou não. Ele já não estava ligando, nem sabia o que ia acontecer com ele. Ele estava cheio do Espírito Santo. Mas a visão que ele teve de Jesus lá no céu, viu a glória de Deus, o céu se abrindo para ele. Ele sabia para onde ele estava indo, ele tinha certeza. Então, a pessoa quando está firme em Jesus Cristo, ele não preocupa nem com se ele vai morrer. Porque se ele morrer, ele sabe que ele está indo para Deus. Estevão foi para um lugar muito melhor. É isso. Ele foi para um lugar muito melhor. Ele morreu, sofreu, morreu injustamente, mas está aqui, registrado na Bíblia, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, fez esse discurso, essa defesa maravilhosa. Ele falou, cheio do Espírito Santo, desde Abraão até a Jesus, ele falou maravilhosamente bem. Por inveja, por despeito, condenaram ele à morte. Mas Estevão era homem de Deus, morreu defendendo a sua fé. Seja assim também. Defenda a sua fé. Entregue sua vida para Jesus. Porque esse Jesus que Estevão viu e ficou maravilhado. Estevão viu Jesus sentado à direita de Deus Pai. Ele viu a glória de Deus. Ele viu para onde ele estava indo. Esse mesmo Jesus se chama. E os dias estão se abreviando. Este Jesus que Estevão viu vai voltar um dia aqui nesse mundo. Ele vai pisar nesse mundo de novo. Ele vai voltar aqui. E você precisa estar preparado, porque esse dia não demora. Nesse dia não demora, porque o mundo pede socorro. Tudo está ficando difícil. Até o clima, o próprio planeta não está aguentando mais. Esse mundo não se sustenta mais por muitos anos. Jesus está vindo e Ele te chama. Entregue sua vida para Jesus. Busque a Deus, porque vale a pena. É o único caminho para você alcançar a sua salvação. Assim como Estevão, também que assim seja o dia que você partir desse mundo. Que você seja recebido na glória de Deus. Que você veja Jesus na sua frente. Mas para isso, você precisa aceitar Jesus em vida. Depois que morreu, acabou. É em vida. Amém? Esta é a palavra que eu tinha para deixar hoje. Nossa viagem vai terminando aqui. Que programa maravilhoso, que bênção. Kaique, meu abraço a você. Muito obrigado por esse espaço de toda semana. Obrigado à Rádio MIC FM. Obrigado aos ouvintes. Fiquem com Deus. E até a semana que vem com mais um Viagem pela Bíblia. Deus abençoe a todos nós. Um abraço, pessoal.